3 crianças chegam para um velho homem e pedem para que ele lhes conte uma história. O velho homem aceita, dizendo que contará a história dos 3 lobos, mas principalmente aquele que tinha cabelos brancos. 2 homens entram em um restaurante, e as mulheres ficam loucas quando os veem, porque eles são bonitos, mas a dona do lugar pede para eles esperarem lá fora, porque o lugar está cheio. Enquanto eles esperam, uma garota traz um chá a eles, mas agicata o homem de preto. Parece um pouco assustador com a criança. A garota é chamada de volta pela velha. Então outra criança aparece. Ela veio trazer alguns doces, mas os 2 pensaram que ele fosse uma menina. Ele tem cabelos longos e brancos. Enquanto eles riem, 2 mulheres comentam sobre o rapto de crianças, que está se tornando comum na cidade. Os 2 homens finalmente entram no estabelecimento, e o garoto de cabelos brancos se apresenta. Seu nome é Nel, e a garota se chama Iruha, mas a Jicata diz que é hora de ir. Eles então saem, quando um homem começa a dizer que escutou muitos boatos sobre estes 2, e que eles são Miburos. Os Miburos são alguns samurais que vivem na vila de Mibu. Eles são andarilhos e não servem ao shogunato. Têm fama de serem violentos e maldosos. Mas a velha diz que já está na hora de fechar e expulsa os bêbados do bar. No outro dia os 2 voltam, mas o lugar está vazio. A velha serve a eles comida, e a Jicata pergunta se as 2 crianças são irmãs. A velha responde que os pais de Iruha morreram quando ela nasceu, e Nel foi abandonado na porta de um templo. Ela os pegou e os criou até o dia de hoje. Eles não são irmãos de sangue, mas é como se fossem. Já anoiteceu e a velha manda as crianças irem para casa. Eles pegam uma luminária e partem. No caminho de volta, Iruha diz a Nel que queria que os 3 vivessem juntos para sempre, e ele responde que isso seria ótimo. Mas Nel percebeu uma presença estranha. Ele então puxa Iruha e apaga a luminária. A lua, porém, está clara demais, e os bandidos os enxergam. Nel se lembra dos boatos de sequestradores. Um deles dá um chute em Nel e agarra Iruha. Nel fica em choque, mas logo os 2 guerreiros aparecem. Eles derrotam os sequestradores com facilidade, mas um deles parece inexperiente. A Jicata então pergunta onde estão as crianças sequestradas, mas ele não responde. A Jicata então quer matá-lo. Quando Nel grita para não fazer, Nel percebeu que os sequestradores nunca haviam matado ninguém, eram apenas fantoches. Inclusive um deles também teve sua filha sequestrada. Ele chora e conta onde é a base dos sequestradores. A Jicata diz que vai resolver isso antes do amanhecer. No outro dia os 2 guerreiros voltam e convidam Nel para ir até Mibu com eles. Mas Nel está triste e não responde. Eles então se preparam para ir embora. Mas antes, Nel pergunta se ele e Iruha eram iscas. A Jicata confirma. E Nel começa a chorar, dizendo que as vítimas desse mundo são sempre os mesmos, os mais fracos. Quando isso vai mudar? Quando poderemos ser felizes? Nós somos como cães, eles nos matam, batem, humilham na hora que querem. Esse mundo precisa mudar, a Jicata o consola. No dia seguinte Nel está de partida. Ele vai embora com os guerreiros. A Jicata diz que haviam 2 lobos até agora, e Nel será o terceiro. Uma grande jornada está prestes a começar. Eles chegam à base dos Mibu, que é também conhecida como Lar dos Demônios. Quando Nel entra, ele presencia um treinamento estranho, com um cara com um bigode suspeito. Ele se chama Nagakura, e não gostou nada do novato. Mas Soji e a Jicata dizem que ele vai ficar. Então eles resolvem decidir no sumo. Eles encontram outra criança novato, para uma disputa com Nel. A luta começa, mas logo acaba em empate. Mas o resultado é contestado. Então aparecem mais um monte de malucos, e eu já não estou entendendo nada. Eles se batem, e Nel acaba sendo lançado ao chão. Mas ele está sorrindo porque percebeu que aquelas pessoas são legais. Mas de repente um deles diz que algo aconteceu na Ponte Sanjo. Quando eles chegam lá, um monge foi decapitado. Segundo o aviso, ele era corrupto. Isso deixa Nel confuso sobre matar. Seria correto? O monge era realmente culpado? Mas a Jicata diz que essa noite eles vão invadir um local de extremistas. Nel deve tirar suas próprias conclusões. Eles invadem o local, mas parece não haver ninguém. Mas era tudo uma armadilha. Eles atacam a Jicata, que os mata rápido. Soji também mata um. Quando a Jicata cerca o último, ele diz que matou o monge por dinheiro, e pede por misericórdia, mas a Jicata o mata, sujando o rosto de Nel.
Eles voltam para casa, mas Neo está pensativo e não consegue dormir. Ajikata então pergunta o que está acontecendo e Neo responde que ele fica confuso sobre a justiça e não consegue aceitar a violência de Kyoto. Ele pergunta como ser igual a Ajikata e Soji. Ajikata responde que basta ter ideais fortes, de modo que quando tudo desabar, a única coisa que reste seja o caráter e a justiça. Ajikata então volta a dormir, e Neo agora quer encontrar seu senso de justiça. No outro dia Ajikata convida Neo para patrulhar a cidade, e quando vai junto com eles, enquanto eles patrulham um homem começa a correr, eles o perdem de vista e depois se separam para encontrá-lo. Neo encontra uma menina chorando e ele resolve ajudar, mesmo com uma missão em curso. Quando alguém grita assassino, o homem então vai para cima de Neo, mas ele apenas sai do caminho para proteger a garota. O assassino foge, mas por pouco tempo pois Ajikata o mata logo à frente. Mais tarde ele pede desculpa por ter saído do curso da missão. Ele diz que não consegue ver uma criança chorando e não ajudar. Ele queria que houvesse um mundo onde as crianças não precisassem chorar. Quando então lhe dá um abraço. Na manhã seguinte, enquanto limpa a casa, Neo vê um garoto. Ele diz que se chama Taro, mas Ajikata diz a Neo para não falar demais com ele. Mas ele pergunta a Taro por que ele entrou para os Miburo. Taro responde que ele não pode viver em nenhum lugar além desse. Neo fica confuso, mas diz que entrou para os Miburo para proteger as pessoas de Kyoto. Taro apenas diz que ele é ingênuo e se retira. Mas Soji aparece e conta que Taro foi encontrado por Serizawa, aquele estranho do sumo. Mas Serizawa o espanca diariamente e Taro aceita tudo isso. Ajikata apenas quer te proteger de Serizawa, Neo, diz Soji. Soji então pede para Neo fechar os olhos. Ele diz que vai guiá-lo a rio para pegar alguns peixes. Neo fica tenso, mas quando abre os olhos não riu algum. Soji então explica que os humanos são naturalmente desconfiados. Então procure alguém para confiar. Isso chamamos de amigo. Durante a noite Serizawa chega bêbado. Ajikata o repreende e pergunta onde está seu companheiro. Serizawa responde que o matou. Ajikata diz que isso será um problema. Mas Serizawa manda Taro limpar aquela bagunça. Taro aceita. Neo fica chocado e vai atrás de Taro. Quando ele chega, Taro está furando o cadáver. Neo tenta impedi-lo, mas ele diz que assim o corpo não flutua na água. Mas Neo diz que é uma questão de dignidade. E Taro fica muito indignado e diz: você já teve que dormir no meio da merda e mijo. Já foi humilhado, espancado, violado, já esteve com fome. Hoje eu tenho um lugar para dormir e muita comida. Por isso farei tudo o que Serizawa mandar. Na base, Soji pergunta a Ajikata se não é melhor ir atrás de Neo. Mas Ajikata diz que Neo é muito parecido com ele. E um homem centrado e calmo, ele deixaria o futuro dos Miburo nas mãos de Neo. Neo então diz a Taro que ele quer resolver esse incidente. Taro tem dificuldade de acreditar nele, mas ele parece tão convicto. Taro aceita ajuda. Eles carregam o corpo até a beira do lago. No dia seguinte o corpo é encontrado, com uma espada e um chapéu. Eles camuflaram o corpo para que se parecesse de um viajante. Serizawa então agenda uma reunião. Nessa reunião Neo pergunta por que Serizawa matou seu companheiro. Serizawa diz que matou porque quis, mas não diz que é mentira. Ele diz que Serizawa o matou porque ele era um traidor. Inclusive Ajikata encontrou cartas do morto dizendo que queria vender informações dos Miburo. Serizawa ameaça quebra o pescoço de Neo. Ajikata se prepara para matar Serizawa. Mas Serizawa diz que o garoto tem uma boa história e o manda sair. Ele sai e Taro diz que ele é louco. Neo não sabe toda a verdade sobre Serizawa, mas conseguiu proteger Taro. Serizawa diz a Ajikata que aquele garoto não é normal. Neo vê que Taro é descrente sobre as amizades. Então ele resolve fazer o mesmo exercício de Soji. Taro fecha os olhos e Neo guia até um lugar desconhecido. Quando abre os olhos ele está com medo, mas ainda assim confiou em Neo. Talvez eles sejam amigos. Já faz um mês que Neo entrou para os Miburo, e ele é submetido a um treinamento pesado. Nagakura pede para ele descansar mas ele se recusa, e continua o treino. Ele então treina espada com Hajime, que parece ser muito bom nisso. Ele acertou a cabeça de Neo que desmaiou e acordou com Ajikata a seu lado. Ajikata explica de Hajime foi trazido por Kondo até os Miburo, e seria impossível Neo vencê-lo na arte da espada. Mas Neo parece empolgado em aprender como Hajime, e ele treina muito duro para alcançá-lo.
Já à noite todos estão jantando, mas Nel continua seu treino. No outro dia Serizawa aparece com uma vestimenta de festa. Eles vão se encontrar com os políticos de Aizu. Segundo Serizawa, não vão mais se preocupar com dinheiro, pois serão financiados por políticos. Mas a Hikata não gosta muito da ideia e chama Hajime e Nel para patrulhar a cidade. No caminho, Nel pergunta por que a Hikata não quis se encontram com os políticos de Aizu. A Hikata responde que seu objetivo é proteger a cidade de Kyoto. Deixa a política para depois. Nel então vê que a katana de Hajime é muito antiga. Ele fica curioso, mas Hajime diz para ele focar na patrulha. Eles fazem uma parada, e Nel aproveita para treinar. E Hajime diz ele está se afastando da mediana. Nel não sabe o que é isso, e pergunta como Hajime treina. Mas Hajime apenas diz que seu estilo é o LAI. Nel também não sabe, o que deixa Hajime chocado. Hajime então faz uma demonstração dando belo corte. Ele diz que o Lai consiste em um raio de ação de corte perfeito. Qualquer que entrar na distância, morre. Mas de repente um homem começa a gritar. Ele fez uma garota de refém, e tem uma espada, e diz sobre a economia do Japão estar uma merda e o shogunato ser fraco. Além de o país estar sendo dominado por estrangeiros. Depois descobrimos que são pai e filha. Nel grita para ele parar. Mas ele sai correndo e bloqueia o caminho. Nel e Hajime vão atrás dele. E Nel pede a Hajime para não matá-lo. Hajime pensa que é uma loucura, mas resolve aceitar a proposta de Nel. Eles o encontram em uma avenida de costas, mas os pombos entregam sua posição. Eles fazem um plano e conseguem pegar a garota. Poupam a vida de cara louco, mas ele agora quer cometer seppuku. Mas Nel impede segurando a lâmina de sua espada, e dizendo que esse não é o caminho, existem coisas mais importantes, e ele tem uma filha para cuidar, apenas pense nisso. O homem então chora e desiste de desistir. Ele vai embora com sua filha arrependido do que fez. Hajime diz que Nel é ingênuo, mas ele responde: se minhas ideias estúpidas salvarem vidas, eu gostaria de continuar assim. Quando voltam para casa, Nel continua treinando, mas Hajime diz que ele está se afastando da mediana. Nel pergunta o que é isso. Ele finalmente explica que a mediana é uma linha reta que passa por todo o corpo. Para o golpe ser mais preciso, a mão esquerda não deve se afastar demais dela. Nel fica feliz com a dica de Hajime. Taro então aparece com alguns bolinhos.